Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Hoje, apenas revisitando os conteúdos que foram ministrados durante a nossa unidade. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da nossa revisão. Vamos ver o que é que nós temos para a aula de hoje? Muito bem, a aula de número 14, que é o quê? A nossa revisão. Então, vamos dar início à nossa revisão? Ao iniciarmos nossa aula, nós vamos falar sobre alguns conceitos, vamos revisitar os conteúdos que fizeram parte da nossa segunda unidade das aulas de arte. E aí, falamos o quê? Falamos sobre o corpo e sua trajetória, né? O corpo enquanto experiência, o corpo enquanto máquina. Queremos dizer que o corpo não é apenas uma máquina que carrega a nossa cabeça, e ele é, né, a nossa primeira interface com o mundo. O teatro e as práticas corporais não servem apenas para formar atores, mas para nos ensinar a ler a nós mesmos e aos outros, certo? Então, nesse sentido de conhecer o próprio corpo, também é conhecer o outro, porque, como nós falamos no teatro, ele não serve só para encenar, para ser um artista, mas para o nosso dia a dia, para o cotidiano, para o convívio com o outro, a experiência de saber respeitar o limite, o seu limite e o limite do outro, até onde eu posso ir, até onde eu tenho que ficar. Então, o corpo ele vai fazer essa comunicação até mesmo antes de você começar a falar, né? Você percebe quando uma pessoa está triste, você percebe quando uma pessoa está alegre, quando uma pessoa é mais tímida, quando ela prefere estar apenas observando, e aqueles que gostam de falar muito, de conversar muito. Então, o corpo também ele vai expressar. E o teatro não só ensina isso, como também na nossa vida. Eu sempre digo que nós vivemos em um eterno palco, porque nós não somos as mesmas pessoas que estamos, como por exemplo, a professora Lúcia está aqui. Será que a professora Lúcia todo o tempo é desse jeito? Ela fala dessa forma? Ou ela é a mesma pessoa quando ela está entre os familiares, entre seus filhos, suas netas? Ou ela é diferente quando está com seus amigos? E vocês? Vocês podem também refletir. Então, tudo isso, vamos dizer que são personagens que você faz sem perceber. E o teatro é isso, é encenar, é vestir um personagem, convencer que o público, né, você é aquele personagem. Eu sempre gosto de exemplificar a questão da mentira. Quem é que nunca mentiu? Se alguém levantar a mão aí, eu nunca menti, já está começando a mentir agora. Então, a mentira, quando você conta uma mentira para alguém, você quer convencer aquela pessoa que você está contando a verdade. Tem uns que chegam até a chorar para falar que aquilo ali é verdade. Convence o teu público, convence a pessoa que você está contando a história. Não é verdade? Então, o que é isso? É encenar. O teatro é isso. E aí, nós temos dentro do teatro a consciência corporal. Vamos ver? Então, falar sobre a consciência corporal são as tensões físicas diárias que acumulam nossas emoções. E quais são essas emoções? O medo, a ansiedade, a timidez. E isso nós observando o outro, nós podemos ver. Vamos ver aqui algumas dessas emoções? Vamos ver? Muito bem. Então, vocês perceberam que tinham a imagem da pessoa fazendo alguma emoção, etc. E tinha a legenda? Vocês concordaram com a legenda? Claro que não, porque vocês conhecem através, né, da fisionomia, através da face, do gesto, o que realmente eles estavam sentindo. Agora vamos ver a parte que vocês vão concordar? Muito bem. Então, a raiva, a alegria, o desespero, o medo,
né, que os nossos queridos professores participaram aí mostrando todo o seu lado, né, artístico, e não são professores de arte, só tinha a professora Marta aí, mas era biologia, matemática, história, geografia, então os professores também participam. E aí, para iniciar a falar sobre o teatro tem várias etapas e principalmente para você praticar, para você ser um profissional também, até mesmo para desenvolver, eliminar também a timidez, tem o laboratório. E aí, o que nós podemos ver sobre o laboratório? Então, o laboratório teatral, né, geralmente envolve as seguintes frentes. São etapas que acontecem. Investigação de linguagem. Como é que acontece essa investigação de linguagem? Explora novas formas de atuação, cenografia, iluminação, dramaturgia, sem a pressão de um resultado final imediato. Então, no laboratório, você vai ter tempo de pesquisar, né, e saber, conhecer. Aí tem o quê? A preparação do personagem. Qual é o personagem que eu vou atuar? Eu tenho que conhecer como aquele personagem age, as suas características. Isso envolve o quê? O processo em que o ator estuda profundamente o universo, a profissão, os trejeitos de um papel, indo a campo. O que é indo a campo? É observar as pessoas reais ou vivenciar situações específicas. Se eu vou ser um marinheiro, eu tenho que saber como é que o marinheiro age. Se eu vou ser um motorista de ônibus, eu tenho que saber. Se eu vou ser um pescador, eu vou ter que saber como é que ele age, quais são os costumes, até mesmo a linguagem, né? Porque às vezes existe uma linguagem que fazem parte daquele grupo, certo? E aí, eu conhecendo o meu personagem, eu vou também estudar o quê? O treinamento físico e vocal. Tá? Então, eu treinando também o físico e vocal, eu vou conseguir me expressar como isso, com mais clareza para o meu público entender e se convencer que eu sou aquele personagem. O que é esse treinamento vocal? São exercícios, né, que vão ser contínuos, focados em expandir os limites e a expressividade e a presença de cena artística. Isso aí fala também do quê? Justamente dos sentimentos, de como ter improvisação. Vamos ver um vídeo? Paulo, eu fiz um frango assado de forno que ficou uma delícia. Eu comecei primeiro lavando ali com limão, porque eu não gosto de usar vinagre, né? Fiz com limão. O limão é maravilhoso, que tira aquele pitiu. Exatamente, o limão faz toda a diferença nessa parte do tempero. E aí depois eu dei aquelas pinceladas com manteiga. Não usei azeite não, porque o azeite tá muito caro. Dourado e na hora de comer aquele... Bem douradinho. Que delícia! Desse jeito, exatamente. Mano, meu trabalho tá me matando, cara. De novo, O pessoal inventa um negócio assim, sem pé nem cabeça, mirabolante. Paulo, esse já é o terceiro emprego em menos de um ano, cara. Te manca. Ai, não, mas hein? ainda Deve que ter alguma coisa aí, o problema hein? não é eu, o problema são as demandas, é muita coisa, é um negócio mirabolante que o povo cria e aí a gente tem que... Era só... Por favor, eu quero voltar contigo, eu não quero saber. Não te quero. Você já me Como deu assim? 3 vezes. Eu não vou te aceitar de volta. Mas foi só um momento, Não, foi só um mas momento. 3 chifres é muito, eu sou né? Você muito não acha? legal. Não. Eu sou muito legal, Não, você cara. não eu não tô é. acreditando. Você não é. Você tem vários diagnósticos, porque eu sou psicóloga, eu sei disso. Então eu não te quero Tu de tá volta. querendo trazer laudo pra não continuar comigo, cara? Sim, tem diagnósticos. Então, amiga, é o seguinte. Eu acabei de saber que o meu ex-namorado me traiu. Ai, eu não acredito. Como que tu descobriu isso? Eu fui ver primeiro o WhatsApp dele, eu descobri que ele tinha 2 Tu não mulheres. sabe da história que quem procura acha? Pra que tu foi Mas eu atrás? tenho que procurar, amigo. Não, Como é que eu vou não ficar tem com que chifre procurar. sempre? Quando tu temperou esse frango, ele fez um... Ele E aí? ficou muito... Não, na verdade, quando ele assou, né? Que foi assado de forno. Então, é que ele ficou bem Ah, né? Eu crocante. só falei temperar, parece até que o Isso, frango era um sushi. meu Exatamente, cru. comeu cru, não pode. Então, ele estava bem temperado e foi ao forno para ser assado, Mas tu entendeu? fez ele no forno elétrico ou no forno a Não, gás no mesmo? forno elétrico. Também faz diferença. Olha, é o seguinte, se tu parar e começar a obedecer as coisas, as pessoas, teu chefe, tu vai continuar em emprego, não tem que Eu parar acho que com o esse problema negócio. realmente sou eu, que eu não Tu quer consigo ser o me bonzão, adequar mano, te manca, às tu quer ser o rotinas. bonzão. Não é isso, não é isso, cara. Para de... Eu acho que tu tá confundindo as coisas e tá extravasando. Mas
Ah, quer saber? Não. Então agora tu meteu essa de laudo, eu não quero mais saber de ti. E quem disse que eu queria saber de ti? quero Foi meus você que presentes veio de atrás, volta. não? Eu quero meu presente de volta. Que eu quero presente? meu relógio, eu quero o relógio. Ah, mentira! Eu quero todos Depois os de 3 serviços. chifres, tu quer que eu te devolva tudo que você... Interessa, minha. Não procura. Quando você procura, você acha. É melhor Mas você não amiga, eu vou saber. ficar com uma pessoa que me trai. Mas E como aí? foi pra te desconfiar disso? Porque ele começou a não ir aos encontros, entendeu? Que eu marcava e tal. Aí eu entendi. comecei a desconfiar, principalmente no fim de semana. O frango, eu acho que ele fica bom com aquela farofinha também bem torradinha. Sim, com uma farofa, com um arroz branco também fica bem gostoso. Acho que a lagrega fica legal. E a lagrega é aquele que vem com passas, Com várias coisas misturadas. mas tem passas. Tem. Ai, acho que as passas já ficam um negocinho meio... Pra acabar a conversa, eu vou chamar pra gente comer esse frango. Muito bem, então a improvisação, né, trabalha aqui a memória, a postura, saber, né, o movimento, a hora de falar, a hora de calar. E isso envolve o quê? A nossa comunicação, a nossa linguagem corporal. E aí, continuando sobre a linguagem corporal, ela tornou-se um dos temas mais citados quando se fala em comunicação não verbal. A famosa fórmula atribuída a Albert sugere que 55%, olha só, 55% da mensagem estaria nas expressões faciais. Então, saber interpretar, né, o que as pessoas falam através da face, do olhar, né? E 38% no tom de voz, apenas o tom de voz. E apenas 7% nas palavras. Essa leitura simplificada circula há décadas, influencia cursos de oratórias, treinamentos corporativos e até discursos políticos. No entanto, gente, compreender corretamente a linguagem corporal exige reconhecer contextos, métodos e finalidades, né? Não se trata de porcentagens mágicas, mas de coerência interna entre canais comunicacionais, certo? E aí, falando dessa questão corporal, do conhecimento, conhecer a cultura também faz parte, porque ela envolve o quê? A teatralidade, a dança e etc. E no resumo, o que nós podemos falar sobre a cultura popular? Cultura popular é um conjunto de produtos, certo? Culturais consumidos principalmente por classes trabalhadoras e de segmentos substanciais da classe média. Também podemos falar que a cultura popular é caracterizada pela participação ativa da comunidade em festivais, danças, músicas e outras formas de expressão artística. E no resumo disso tudo, né, a cultura popular, ela remota as tradições, costumes pré-industriais, transmitido principalmente no cotidiano das pessoas. Ela também reflete a identidade de toda uma comunidade de maneira orgânica e não planejada. E dentro dessa cultura, nós vamos destacar o quê? Algumas manifestações folclóricas que fazem parte da nossa cultura e que tiveram influência indígena, europeia, africana, certo? Porque nós temos essa miscigenação cultural aqui no Amazonas. E dentro dessas manifestações, nós destacamos duas que falam justamente dessas manifestações culturais e folclóricas, que é o boi-bumbá e as cirandas de Manacapuru, certo? Aí nós falamos de alguns itens que fazem isso, que marcam essas apresentações, que é o apresentador. E o que esse apresentador ele tem como função? Ele é o anfitrião, não é isso? É o mestre, ele é o mestre de cerimônia, ele conhece, né, em todo o contexto aquela encenação que vai acontecer. Então, ele é o porta-voz, ele vai ser, né, dar todo o ritmo dessa apresentação e ele vai ter um elo com os brincantes, que vamos chamar de galera no boi-bumbá, certo? Então, ele tem que ter essa conexão direta com esse público, que são os brincantes e o público. Ele que vai citar o que vai acontecer naquela cena. Dentro também
do apresentador, nós temos o quê? O levantador de toada. O que é o levantador de toada? Ele vai interpretar as toadas. As músicas no Festival de Parintins são chamadas de toadas, certo? E ele é o responsável por cantar, interpretando-as da melhor forma para garantir as pontuações e agitar a torcida na arquibancada. E também quem é que conduz o ritmo que nós falamos sobre a música, sobre a harmonia, certo? A melodia. No garantido é a batucada. E no caprichoso é a marujada. Ela vai o quê? Fazer a sustentação rítmica, né? Da tradição base, que é a base do espetáculo, o agrupamento de percussão que fornece um referencial rítmico. Então, ele é indispensável, tanto a batucada do garantido quanto a marujada. Certo? E aí, dentro dessas agremiações, nós também destacamos o quê? Outra agremiação que foi lá da Ciranda, em Manacapuru. E nós trouxemos o quê? Alguns itens também que marcam e são super importantes. Todos são, mas vamos destacar aqui o porta-cores. A porta-cores é a cirandeira que conduz o pavilhão da agremiação, devendo expressar o amor, o zelo ao símbolo maior da ciranda. Ela traz o quê? O estandarte daquela agremiação, que é o porta-cores. E temos também a cirandeira bela, certo? É a mais bela da agremiação, que representa a beleza e o bailado típico das cirandeiras de Manacapuru. O item ele tem que expressar o quê? Graça, beleza e carisma. E temos também outro item muito importante, que é o cordão de entrada. É julgado de acordo com o tema proposto pela agremiação. A apresentação do grupo de bailarinos irá proporcionar a introdução ao tema defendido, certo? E aí, trazendo isso para o nosso contexto atual, nós temos o quê? Uma arte que fala de uma performance. O que é essa performance? É quando o público ele passa também a pertencer, né, ao espetáculo, a tudo que vai acontecer naquele momento. Então, a performance, a arte conceitual, ela traz uma nova roupagem que acontece pelos meados do século XX, né? Os artistas começam a questionar o próprio objeto artístico. Não passa mais só apenas o contemplativo, não fica apenas guardado no museu, né? A prática deixou, né, de ser necessariamente o pintar uma tela ou esculpir uma pedra. O corpo do artista, né, a ação e a própria ideia passaram a ser a obra de arte. Então, o corpo ele vai fazer parte também dessa performance artística. E qual é esse impacto que isso causou? Né? As práticas como performance transformaram o espectador em parte da obra. A arte contemporânea expandiu-se de tal forma que qualquer suporte, um vídeo, um manifesto, o corpo humano, uma instalação digital, tornou-se válido para a expressão artística, certo? Então, a arte ela tem toda essa trajetória dentro da história, aonde nos meados do século XX, o corpo ele vai estar muito mais, não é apenas que ela... Eu sempre digo que a arte ela deixa de ser guardar, guardar e guardar. E aonde é que se guardava? Nos museus. A arte ela transcende os museus, ela vai para as vias públicas, ela passa a integrar as praças, né? Os viadutos e etc. O público começa a participar ativamente, não apenas como espectador. E uma das coisas, o corpo, ele pertence também a esse momento. Então, é uma arte que ela vai transformar o modo de se expressar, o modo de interagir com o público também. Certo? Então, nós finalizamos esse momento da nossa aula